Meu nome é Laura, eu sou professora da Rede Estadual do Mato Grosso do Sul e essa é uma aula aberta. Isso quer dizer que é uma aula tanto para os meus alunos quanto para os pais e para ex-alunos. Eu vou postar ela nas minhas redes sociais porque eu acho que é um assunto que não deve ser abordado somente na escola, mas como na sociedade como um todo. A gente vai falar de temas contemporâneos, então o tema de hoje é bullying. E o nosso estado, desde a época dos referenciais curriculares, tem uma política bem assídua de combate a esse tipo de comportamento. Ano passado nós recebemos uma cartilha anti-bullying e é excepcionalmente até um dos primeiros temas que a gente tem como tema contemporâneo para se trabalhar em sala de aula. E é um tema que a proposta geralmente pede debate, conversa e diálogo com os nossos estudantes sobre o assunto, e devido à pandemia é um assunto que está ficando um pouco de lado, e alguns acontecimentos recentes me fizeram perceber que a gente precisa falar sobre isso, até porque mesmo com o isolamento social, o bullying não parou de acontecer. Então, quando a gente pensa em o que é bullying, a gente tem talvez algumas desinformações sobre o assunto. A gente vê cotidianamente, por exemplo, em Facebook, algumas pessoas falando sobre, por exemplo, na minha época eu era chamada assim, assim, assado, e eu passei isento sobre isso. Essa geração agora tem muito mimimi e eles não sabem lidar com os problemas e coisas do tipo. O bullying, ele não é um fator isolado. Não é quando duas crianças ou adolescentes estão conversando e ali no meio da brincadeira um tira sarro do outro e aquilo para por ali. O bullying, ele consiste em ataques sistemáticos e contínuos. Então é quando alguém escolhe um indivíduo e ele começa esse tipo de comportamento, muitas vezes até o próprio grupo onde essa criança, esse adolescente está, continua esse comportamento. Então, não é uma coisa isolada, não é uma simples brincadeira de criança, é um problema que é muito sério e tem muitos adultos da minha geração e de gerações anteriores, quando esse assunto não era levado muito a sério, eles sofrem consequências disso até hoje, problemas de segurança, de timidez, de autoestima, alguns transtornos e até um pouco de mágoa desse período, dessa época em que essa pessoa viveu. Onde que o bullying acontece? A gente aborda muito em escola, eu acho que a minha experiência pessoal com o assunto, eu só tive acesso a esse assunto quando eu comecei a lecionar. Então, na minha época como aluna, eu não me lembro de ter ouvido o termo bullying. Acontecia que se fosse na frente de algum professor, ele chamava a atenção do colega, mas a gente não, nós como estudantes não entendíamos que aquilo era uma violência, que aquilo era um sistema de comportamento que precisava ser combatido. O bullying ele acontece em qualquer lugar, não só dentro da escola. Então ele pode acontecer na igreja, ele pode acontecer dentro da própria casa, com os familiares, os primos, os irmãos. Ele pode acontecer nos ambientes sociais dessa criança, desse adolescente, tipo o grupo do time, talvez alguma outra atividade extracurricular ali que esse estudante possa desenvolver, então talvez uma aula de idioma, algum cursinho, algum esporte. Nesse meio é possível que o bullying aconteça. Então ele não fica exclusivo dentro da escola, por isso que é um tipo de assunto que a gente tem que debater, não só dentro da escola, mas dentro de casa, em todos os ambientes onde adolescentes estão envolvidos, para que as pessoas tenham ciência que esse comportamento é muito nocivo e que as consequências podem ser muito drásticas. E aí a gente tem que falar do onde acontece o bullying e a gente tem que falar da situação atual. Até pouco tempo atrás a gente falava dos ambientes sociais físicos. E cada dia mais a gente tem uma segunda vida, que é a nossa vida virtual, a nossa vida online. E essa vida online, ela traz
um comportamento paralelo ao que a gente vive no nosso dia a dia. Então a gente tem o cyberbullying, que é conhecido como bullying virtual, o bullying que acontece ali dentro dos ambientes das redes sociais. Os jovens são, eu acho que, uma grande massa de consumo desse tipo de mídia. Agora, com a pandemia, vários adolescentes muito novos até ganharam celular e agora entraram em redes sociais. Então, a gente precisa ficar de olho, a gente precisa analisar e a gente precisa também ensinar esse jovem e esse adolescente a usar essas redes de um modo saudável. Até porque, por exemplo, quando a gente fala em redes sociais, não é novidade para ninguém que existem os haters, os perfis fakes e outros perigos além do bullying dentro das redes. Então é bem interessante que os pais, nesse momento, sentem com seus filhos e expliquem todas essas situações para que a gente possa proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes de riscos muito maiores. Como que funciona esse esquema de acontecimento, assim? É muito comum ele começar com o discurso ou a desculpa, não é o discurso, é a desculpa de humor. É só uma brincadeira. Só que o bullying, a pessoa que geralmente começa esse tipo de coisa, ela começa para tentar diminuir o outro, para tentar humilhar, para tentar denegrir, para tentar, de alguma forma, fazer com que aquilo afete o outro de forma emocional também. Então, ele às vezes é sistemático, às vezes é uma pessoa popular, uma pessoa que tem segurança suficiente dentro daquele meio para poder fazer isso com o próximo. E aí ele começa com um apelido, ele começa com uma chacota, e aquilo se alastra como se fosse um vírus, literalmente. Outros colegas começam a fazer a mesma coisa, começam a falar sobre aquela característica, sobre aquele problema em relação ao colega, e isso às vezes toma algumas proporções muito nocivas. Quando a gente fala, por exemplo, nas consequências de algo do tipo, a psicologia hoje já levanta vários fatores, e a gente tem que pensar que o estudo desses fatores psicológicos, ele avançou muito nos últimos anos, e quanto mais psicólogos estão tendo acesso às pessoas e fazendo terapia, elas percebem que às vezes tem algumas feridas e alguns problemas mal resolvidos desde a infância, e muitos são relacionados a esse tipo de comportamento que acontece aí cotidianamente na nossa volta. Então, depressão, problemas extremos de autoestima, de autoaceitação. A gente tem o transtorno de imagem, aquela pessoa que não consegue se ver como ela realmente é, ela acaba se vendo cheia de defeitos porque ela acreditou no que falavam para ela. A gente tem reclusão, problemas de interação mesmo. Então, o ambiente escolar, a gente está vendo agora que é tão importante esse contato entre as pessoas num ambiente de escola, essa troca. Quando eu falo com os meus alunos, a palavra que eu mais ouço deles é que a gente tá com saudade. Então, devido a essa importância, eu fico pensando em o quão dolorido deve ser para alguém a ponto dela acabar se isolando do meio. Transtorno de comportamento geral e pouca interação, timidez extrema. Algumas pessoas, mesmo na vida adulta, têm dificuldade de se expressar, de colocar uma opinião, por medo da crítica alheia, por medo de como vão vê-las. E aí a gente fala, por exemplo, no caso das redes sociais, ele é um pouco diferente. Por quê? Porque quando o bullying, por exemplo, ele acontece em um ambiente, vamos exemplificar, ele acontece na escola. Quando esse adolescente, essa criança vai para casa, ele tem essa defesa. Aquele ambiente violento ficou lá na escola e dentro da casa dele ele pode ser livre e ele, digamos que deixa um pouco desse problema para trás. Agora, quando a gente fala em ambiente virtual, ele tá aí o tempo todo e ele é uma exposição de forma exponencial, ele é potencializado pelas redes, e aí é como se esse problema acompanhasse essa pessoa o tempo todo. Isso é muito grave,
Porque para essa geração de adolescentes e de crianças, a vida virtual ela é tão importante quanto a vida real, física no nosso dia a dia. Então, os ataques podem ser muito violentos, muitos perfis fakes e pessoas perdem a linha, a gente vê isso cotidianamente nas redes sociais, falam que nunca falariam cara a cara para uma pessoa, na rede, humilham e chacotam. A gente tem hoje acesso a tantos editores, então manipulações de imagem, piadinhas, memes, figurinhas, que nocivamente podem machucar essa outra pessoa que está sendo vitimizada nessa situação. Isso pode ocorrer. Então, eu preciso que você adolescente, você pré-adolescente, você pai, se você é pai, oriente sobre isso. Caso você veja esse tipo de comportamento nas redes sociais dos seus filhos, exorte ele, mostre que aquilo é errado, faça ele apagar, faça ele se desculpar sobre isso. E se você é adolescente, eu gostaria que você parasse para pensar e se colocasse no lugar do outro. Eu não tenho TikTok, mas há poucos dias atrás teve o caso, por exemplo, do Mário Júnior, que quem tá nas redes sociais sabe o que aconteceu. O programa Pânico na TV chamou ele e, de um modo ao vivo, eles literalmente humilharam aquele menino, fizeram um bullying terrível em relação a ele. E eu percebi que nem todo mundo conseguiu ver o quão triste, o quão constrangedor é aquilo. Você não precisa humilhar e diminuir alguém para se sentir superior. A desculpa do humor, ela é muito errada nesse quesito. Se você gosta do seu amigo, se você tem carinho por ele, por que você acha engraçado ele ser humilhado? Por que você acha engraçado ele ser rechaçado? E mesmo que seja uma pessoa que talvez você não tenha muita estima, qual a necessidade de você ampliar algum tipo de bullying ou você cometer algum tipo de bullying com essa pessoa, seja pessoalmente ou virtualmente falando? Quando a gente fala nesse quesito, você pode estar causando feridas eternas na vida dessa pessoa. Nos meios estudantis é muito comum, por exemplo, hoje a gente vê o cutting. Eu acho que o cutting ele é conhecido como automutilação. E a maioria das pessoas, quando se fala em automutilação, pensa naquele adolescente que vai lá e se corta. Então, quando chega a acontecer esse caso, geralmente os adolescentes começam a usar roupa de frio, manga longa, para esconder o que estão fazendo. Então, se o seu filho começa com algum tipo de comportamento do tipo, é bom você perceber e analisar, ficar de olho e ver se ele não tá tentando esconder esse tipo de coisa. Mas automutilação não são só os cortes. Comportamentos destrutivos são as principais características do cutting. Então, se colocar em situação de extremo perigo, transtornos e descontos, vamos colocar assim, quando você começa a fazer algumas coisas do seu cotidiano para se autodestruir. E aí, no nosso meio adolescente, a gente tem um problema seríssimo com o consumo de álcool. E é até comum, em algumas regiões, o consumo de álcool começar cedo, às vezes é algo da cultura familiar e tal. Mas é sempre interessante quando jovens, e aí eu vou falar que o público masculino é um dos que mais me preocupa, quando meninos, por exemplo, começam a sair e beber, e aí você pergunta pra ele por que ele tem que beber, e ele fala que ele só consegue se divertir se ele estiver bêbado. Ou que, por exemplo, ele tem o problema de... ele tá com muitos problemas ou muita pressão na cabeça e ele tem que beber pra fugir daquilo. Gente, isso é gravíssimo. Se adolescentes entendem que ele resolve ou ele consegue fugir da vida dele, dos problemas da vida dele com entorpecentes, ele começa com álcool e ele vai parar onde? Se ele com 16 anos não consegue falar sobre seus sentimentos, não consegue expressar quais são os seus problemas, ele não consegue buscar apoio da família e do meio social onde ele vive,
quando ele estiver com 30 anos, como que ele vai estar? Algumas coisas começam a acontecer à nossa volta e a nossa cultura está começando a naturalizar isso. Eu, como professora de arte, eu observo muito, por exemplo, agora a demanda gigantesca por música sobre cachaça. E parece que a gente aceitou com naturalidade que você resolve seus problemas ou que você, digamos assim, que você foge deles ou que você deixa eles para trás no fundo de um copo. A gente não tem que normalizar esse tipo de comportamento. Nós não devemos aceitar que isso resolva os casos ou que isso seja naturalizado no nosso meio adolescente. Porque eu creio que nós estamos educando e desenvolvendo crianças e adolescentes para que eles sejam capazes de resolver os próprios problemas e ter uma vida adulta social adequada, uma vida saudável, uma vida na qual ele consiga lidar com os problemas e com os empecilhos que a vida apresentar para ele. E a gente espera que ele não recorra a drogas, álcool ou algo do tipo como primeira escolha para resolver esse tipo de coisa. Já é um comportamento que anda acontecendo, isso é um problema. E é um problema que nós devemos começar a observar onde ele começa para que lá na frente ele não exploda na nossa mão. Casos extremos, por exemplo, de bullying não resolvido, não tratado, pessoas que passam por bullying extremos na escola e no futuro desenvolvem aí alguns casos críticos. A gente tem o primeiro ataque de Columbine, que foi nos Estados Unidos, que foi um menino que entrou com uma metralhadora e matou várias crianças em sala. Os Estados Unidos hoje tem uma política extrema em relação a esse tipo de coisa. No Brasil, a gente tem o nosso primeiro caso em Realengo, em 2011, fez com que o nosso Senado aprovasse a lei anti-bullying. Então, o bullying hoje é criminalizado no nosso país, tanto o cyberbullying quanto o bullying físico. Eu vou colocar o número da lei aqui para vocês. Ela é bem extensa, mas é interessante. Para os meus alunos, eu vou anexar numa aula sobre o assunto quais são os artigos e os incisos dessa lei. Mas é interessante a gente pensar que a gente precisou criminalizar isso para que as pessoas começassem a ter um pouco mais de noção sobre o assunto, e isso não impediu que ataques desse tipo parassem de acontecer. A gente tem também, depois de Realengo, o ataque de Suzano e o ataque de Goiânia, que é esse bem recente ali e foi realizado por 2 pessoas que programaram isso durante meses. Então é muito triste você pensar que uma pessoa nesse nível de raiva, nesse nível de problema, planeja algo tão macabro contra a vida de outras pessoas. E aí, o que a gente pode fazer sobre o assunto? Como eu posso ajudar que o bullying se expanda ou amplie? Com educação, com informação. Então, eu espero que, para os adolescentes, que vocês se amem o suficiente para não se permitir passar por esse tipo de situação. Para que, quando você se sinta constrangido e ofendido nesse nível, você tenha pessoas de confiança na qual você possa buscar, para que essas pessoas busquem justiça para você. E para as pessoas que cometem esse tipo de comportamento, às vezes sem a intenção, ou às vezes vai na onda do grupo, para que essas pessoas entendam que ela tem que cuidar do direito dela, mas ela tem que cuidar do direito do próximo. Eu espero que a gente tenha adolescentes e crianças aí no futuro, que quando ele consiga ver alguém sendo oprimido, ele levante a voz e fale que aquilo é errado. Então, eu já vi diversas vezes em sala de aula alguém começar a bulinar alguém e eu nem precisar intervir porque um outro colega pega e fala: meu, para, isso aí tá errado, isso aí é bullying. E eu confesso que eu fico bem orgulhosa quando esse tipo de coisa acontece, mas eu sei que não é sempre que acontece. Muitos adolescentes ainda sofrem bullying,
Já fiz várias pesquisas aqui na minha cidade, nas escolas que eu leciono. Entre os estudantes, eles levantaram dados sobre quem já tinha sofrido bullying ou vivenciado alguma situação de bullying, e eu nunca consegui uma pesquisa com menos de 70%. As pesquisas mais recentes aí do IBGE e de graduações que levantam sobre o assunto é por volta de 67,5% dos estudantes já vivenciaram alguma experiência relacionada ao bullying. E aí existe o bullying físico, o bullying material. O físico é quando ele parte para agressões, e esse é muito sério, porque esse geralmente acontece longe dos olhos de adultos. Então a gente precisa educar as nossas crianças para que elas denunciem esse tipo de comportamento, tá? Uma pessoa que esteja sofrendo agressões físicas frequentes, ela precisa de assistência, ela precisa de ajuda, ela precisa de apoio. Então, a gente tem que dar um ambiente saudável o suficiente e de diálogo para que ela se sinta livre, para que ela consiga ver nessas pessoas uma pessoa de confiança que vai auxiliar ela e ajudar ela se ela estiver passando por esse tipo de opressão. E aí a gente tem, por exemplo, o bullying material, que é quando uma pessoa começa a quebrar o patrimônio alheio. Então, rouba dinheiro e começa a quebrar as coisas, e rasgar o caderno, e destruir o material, e de alguma forma quebrar os meios materiais do outro. Quando a gente fala em tipos de bullying que pode acontecer, eles acontecem de diversas formas, na forma de apelido, na forma em que você diminui a pessoa em relação à aparência física, alguma característica, alguma deficiência, alguma dificuldade cognitiva, em relação à classe social. Então, se um é mais pobre, se um é mais rico, se um deles mora em tal lugar e o outro mora em outro, o motivo do qual isso pode acontecer, ele é muito variado, mas a maioria deles ainda assim machuca muito e tem o intuito de isolar, de diminuir, de oprimir essa vítima. Então, isso precisa ser combatido. Eu gostaria que, se você é meu aluno, até vou postar essa aula nas minhas redes sociais, assista isso com seus pais. Se você é pai, mãe, eu não sou professora dos seus filhos, aproveita o almoço, aproveita a janta hoje, aproveita esse período em que as crianças e os adolescentes estão em casa e levanta esse assunto. Pergunta para ele o que ele sabe, o que ele já viu, o que ele não viu, se já aconteceu. Vamos levantar esse tipo de diálogo, vamos conversar, vamos orientar as nossas crianças para que essa política de ódio, essa política de raiva diminua nos nossos ambientes, para que os nossos adolescentes estejam em ambientes mais acolhedores e mais saudáveis, para que eles se sintam livres e para que eles sintam confiança suficiente, tanto no âmbito familiar quanto nos outros âmbitos onde eles vivem, para que eles denunciem e não se permitam passar por esse tipo de coisa, e que eles comecem a se corrigir para também não repetir esse tipo de comportamento. Se mais alguém tiver algo a acrescentar, pode colocar aí nos comentários. E eu tô aberta para qualquer tipo de discussão, qualquer tipo de correção. Não sei tudo sobre o assunto, mas como educadora eu me vejo na obrigação de falar sobre isso, e me vejo uma defensora bem assídua sobre esse assunto. Eu acho que isso pode mudar aí a vida de muita gente. Eu acho que não só eu, mas muitas pessoas da minha geração cresceram com sequelas de uma política na qual não se falava sobre isso. Então, para os meus estudantes, tem um ponto extra de uma atividade que eu vou estar postando para vocês aí no terceiro bimestre sobre o assunto. Então, nela vai estar o anexo e o link de todos os dados que eu tirei e que eu vou colocar para vocês. E é isso. Vamos propagar esse tipo de mensagem. Vamos cuidar para que
a gente consiga ter um futuro melhor aí, ter um ambiente de paz na prática e não só no discurso, ok?